Primeiramente, vamos dar as boas-vindas aí a todos, né? Estamos aqui presentes. Eu me chamo Bruno, né? Bruno Lopes. Estou como coordenador técnico na Intecnologia e aqui nós temos o Eladio Garcia como nosso convidado. É o ex-SE da Sofos e hoje é o nosso parceiro aí na área de pré-vendas, né? Nos ajuda aí com a parte de pré-vendas dos clientes da IN. E nós vamos falar um pouco sobre Cloud Security e como manter, né, o seu ambiente em nuvem mais seguro. Então, dando início aí ao nosso webinar, eu gostaria de agradecer a presença de todos, né, de todos os participantes. E é muito bom ter vocês aqui conosco, né, nessa noite. E falando um pouco aí de quem nós somos, né, para aqueles que não conhecem a tecnologia, nós somos uma empresa goiana, né? A Tecnologia Empresa Goiânia foi fundada em 2008, que tem um foco oferecer, né, serviços, cada vez mais serviços e produtos na área de infraestrutura, na área de segurança, né? São produtos de qualidade e a gente busca sempre prover a maior eficiência, né, no que diz respeito à disponibilidade de ambiente, segurança para os nossos clientes, né? E trabalhar também a melhoria contínua desses ambientes, realizar atuações de formas mais proativas e agregar valor aos negócios dos nossos clientes. Então, assim, como parceiros aí, né, nós temos grandes parceiros de mercado de tecnologia, nós temos aí a Sophos, a Microsoft, a ArcServe, a Tycoric, Outpost 24, Darktrace e a AWS. E a Em Tecnologia, como falamos de parceria, um dos nossos maiores parceiros aí, que é a Sophos, a gente fala de uma parceria que vem aí desde 2016, né? Nós somos parceiros da Sophos desde 2016, hoje ocupamos aí a posição de um parceiro de nível Platinum, né, que é a maior nível de parceria junto a esse fabricante, né? Foi através dessa grande parceria que nós conseguimos entregar, né, mais de 2.600 firewalls, né, dispositivos protegidos com nossos clientes. Foram mais de 21 mil endpoints instalados no ambiente dos nossos clientes também. Vocês podem perceber que já foram mais de 2.600 caixas de e-mails também protegidas com anti-spam. E cerca de 83 a um pouco mais de dispositivos de APs, né, que no caso são os access points, que foram entregues e implantados em nossos clientes. E toda essa parceria não seria possível se a gente não tivesse, né, uma base sólida junto com a Sophos, né, garantindo aí, né, uma formação de uma equipe técnica qualificada, com os mais altos níveis de certificação dentro do fabricante. E nós somos aí, por ser nível Platinum, nós somos um dos oito parceiros, né, no território nacional e o único que atua na região, né, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. E foi através dessa parceria aí que nós conseguimos, né, atingir o mercado goiano de uma forma bem crescente e temos expandido bastante a nossa atuação. A IN já ao todo já atuou com mais de 800 clientes, né? Já são mais de 800 clientes atendidos desde 2008. E a gente traz aí alguns números de expressividade, né? Que são os clientes como Piracanjuba, né? A Opus, Toquetal, Nutrem, The Hills e alguns outros, né? E quando a gente fala assim de nível de atuação, a gente vê que 800 clientes não é pouco, né? Então, falando um pouco mais aí, reforçando um pouco mais de por que sermos parceiros Sophos, né? É uma parceria aí forte que vem se arrastando há um bom tempo. Vamos falar um pouco desse fabricante. A Sophos é uma empresa inglesa, né? Que foi fundada em 1985, né? Hoje ela possui mais de 3.500 colaboradores, né? São mais de 350 mil clientes protegidos com as soluções desse fabricante. Eles possuem mais de 100 mil usuários, né, dessas soluções. Eles contam com mais de 50 mil parceiros, né, ao redor do mundo. Estão presentes em mais de 150 países, né? Então é uma atuação muito forte, uma das empresas aí eleitas, né, como uma das maiores empresas no ramo de tecnologia com foco em segurança, né? Tem a operação aqui no Brasil desde 2015, né? Então, um ano após o início da sua operação foi quando nós firmamos essa parceria com eles, e hoje eles têm também um suporte comercial e um suporte técnico para nos apoiar.
Então, assim, isso aí justifica os números que nós temos entregado até hoje, né? Então, falando assim, adentrando um pouco mais na parte do tema, né, do nosso webinar, quando a gente fala de segurança, né, a gente sabe que a parte de segurança em nuvem também é algo a se preocupar, porque a gente entende que sempre que surge algo novo, aquilo que surge é foco de ataques, né? Então, a gente tem visto aí, né, até no último webinar que nós falamos sobre os últimos ataques que tivemos, que o Brasil sofreu, as empresas brasileiras, né, têm sofrido bastante. A gente lembra do caso da Renner, né, o último agora, os mais recentes, né, que foi o da CVC, que englobou aí a parte da CVC e Submarino Viagens, né, que teve o seu ambiente atacado, e, segundo eles, não tiveram nenhuma perda, né, não sofreram nenhum prejuízo com relação ao ambiente e à disponibilidade dos seus serviços para seus clientes, né, os clientes em si até falaram, né, que, assim, que tiveram alguns prejuízos em relação a atendimento, mas a companhia alega que não teve nenhuma intercorrência em questão de voos, cancelamentos por conta disso. E isso, assim, a gente entende que é algo bem preocupante, né? A questão de preservar, né, o seu serviço, de proteger o seu serviço em nuvem, porque por mais que esses ambientes, né, por mais que essas plataformas, esses fabricantes busquem expandir as suas operações, os seus serviços, busquem fornecer maior segurança, a gente sabe que a responsabilidade pelas aplicações, né, hospedadas nessas plataformas é do próprio cliente, né, do próprio consumidor. Então, assim, muitos desses clientes, muitos desses consumidores, às vezes nem sabem se sofreram algum tipo de ataque, né, no ambiente em nuvem, e outros já respondem, né, mesmo que os próprios fornecedores aleguem que não tenham tido nenhum tipo de ataque e que a nuvem pública não sofra esse tipo de ameaça, muitos já alegam que teve algum tipo de incidente, né, que passaram por algum tipo de incidente utilizando a nuvem pública, né. Então, assim, falando disso, né, a gente traz aí uma solução da Sophos, né, que visa, né, auxiliá-los, que visa dar uma maior proteção para os clientes que utilizam esse tipo de serviço. E aí eu gostaria, né, de chamar o nosso querido aí Eladio para falar um pouco mais, né, aprofundar mais no tema e nos mostrar e fazer uma breve demonstração da ferramenta, né, de Cloud Optics, né, o que ela oferece, como que ela pode nos ajudar aí a proteger nosso serviço em nuvem. A palavra é sua, Eladio. Legal, Bruno. Obrigado, muito obrigado a todos que estão presentes aí, né, que estão nos dando a honra aí desse tempo para falar um pouco sobre alguns dos desafios e de algumas das sugestões que a IN e a Sophos têm, né, para ajudar a enfrentar esses desafios que a nuvem pública, né, que a cloud nos trouxe. Na verdade, ela trouxe tantos benefícios, tantas facilidades e esses alguns desafios entre eles, que daí, então, eu queria mostrar alguns dados para vocês, começar falando de alguns dados, né, de uma pesquisa que teve no ano passado, pela Venson Born, uma associação independente. Então, assim, né, 70% das organizações, empresas que já utilizam a nuvem pública, né, elas falaram em entrevistas e tudo, que sofreram ataques de segurança nos últimos 12 meses, na ocasião dessa entrevista. Então, e posso ressaltar até para vocês que no Brasil, se a gente pegar um pouco melhor essa pesquisa, no Brasil, essa é a média, tá? No Brasil, foi 79% dos entrevistados, das empresas entrevistadas, sofreu algum tipo de ataque em sua ambiente diretamente de cloud ou híbrido, né, que envolve a cloud pública, e aqui a gente fala também essa média de que tipo de ataque que aconteceu. Tá? E deixa eu só... Então, né, a gente tem a maior parte ainda é malware genérico, em geral, tem a questão de dados expostos, que ainda mais, né, são tempos de LGPD, que é algo que é bastante sensível, e que
tem que ter muito cuidado. Eu acho que, na verdade, mudou a questão da lei tantas vezes que acho que ano que vem começa as sanções e multas. Acho que as multas começam ano que vem e agora já está acontecendo as multas. A parte de ransomware é algo que realmente, como o Bruno também salientou ali para a gente, é algo que todas as empresas hoje em dia, eu acho que o que mais temem, né, é o que tem sido o grande temor da maioria das empresas, que é o que faz as empresas pararem, não só empresas, dá para se ver também que órgãos públicos são um foco preferencial, né? A gente vê que esses ataques de ransomware, eles estão se tornando um pouco menos automatizados, porque continuam existindo os bots, a busca automatizada por brechas de segurança, mas eles também, muitas vezes, agora eles são direcionados, né? E, né, tipo, com alguém que pensou, né, um atacante em fazer um ataque específico para determinado órgão, determinada empresa, ou através de determinada informação. Hoje em dia, existe até, chamam de ransomware as a service, praticamente isso na Deep Web, infelizmente, é acessível né, aos atacantes, onde se compartilham informações sobre um determinado alvo, e depois, caso, né, tenha resgate, caso tenha um lucro, isso também é compartilhado. Então, também teve a parte de conta comprometida e o cryptojacking, que é as criptomoedas, né, os bitcoins e afins, que acabam utilizando, são aplicativos maliciosos que muitas vezes, até um tempo atrás, eles não eram nem considerados e detectados muitas vezes como malware, porque em si eles não estão roubando dados, nem esse tipo de coisa, apenas utilizando processamento de máquina para, né, garimpar, para minerar Bitcoin. Então, mais alguns dados também que eu queria falar para vocês, que são um pouquinho alarmantes. A gente já tem dados de 66%, 2/3, né, desses tipos de ataque na cloud, eles serem provenientes, eles serem feitos utilizando brechas de segurança que tem a ver, que foram abertas por causa de configurações erradas, né? Então, e isso é também interessante, esses dados, que teve um levantamento onde se colocou na nuvem um ambiente, né, e tem números de diversos lugares, em quanto tempo demorou para iniciar a primeira tentativa de ataque em cima de SSH. Então, e fomos campeões, né, mais por 7-1, novamente, nesse caso, né, em cima de buscas automatizadas, os chamados bots, né. Foi levantado um serviço na nuvem e meu cachorro está tendo não dei bola, tá? Se ele começar a latir, faz parte da nessa nossa rotina de home office. Então, no Brasil foi identificado o primeiro ataque de força bruta, o mais rápido aconteceu no Brasil, foi em São Paulo, né? E daí temos outros dados de outros lugares. Isso tudo com brechas, tá? A gente pode dar alguns exemplos. Isso acontece porque portas foram deixadas abertas no Firewall, no caso, ou parte de storage da nuvem no modo público, no public mode, ou a questão de não estar com dados criptografados. Então, são brechas, ou a parte de IAM, né, de identidade que não foi corretamente configurada, são brechas que são abertas, né, são lacunas abertas em decorrência de uma configuração errada, tá? Então, seguindo, então, mais alguns últimos dados, esses 59% desses ataques, né, eles, então, de ransomware, desculpa, agora falando de ransomware, especificamente, né, porque, como eu disse, é algo que tem chamado mais atenção, é a grande preocupação, 59% já desses ataques na pesquisa que foi realizada, de ransomware, eles envolveram a nuvem pública. Envolve porque 35% foi diretamente na nuvem pública e 24% foi em ambiente híbrido. Então, isso está acontecendo, então está muito já presente na nuvem pública, tá? O resgate médio pago em 2020 foi de $170 mil, e 35%, tá, dos casos que foi pago o resgate, ele não foi
os dados não foram recuperados. Isso é uma média, tá? Mas se pensar, eu sei que tem dados de quase 2 milhões de dólares e de custos em decorrência de ransomware, porém, decorrência no sentido de, desde tempo de parada de ambiente, resgate, questões de multas, questão com pessoal, ou com serviços que foram utilizados em decorrência desde a infecção até, né, a liberação dos dados de ransomware. E eu acho que a boa parte do pessoal já sabe, né, dessa parte, mas eu acho que é sempre importantíssimo a gente ressaltar, né? Obviamente, principalmente quando a gente fala de IaaS, né, de Infra as a Service, a responsabilidade sempre é compartilhada. Não adianta o cliente, não adianta vocês contratarem uma AWS, uma Azure, né, esses grandes serviços de cloud e ficarem tranquilos. Principalmente falando em IaaS, simplesmente a parte que eles vão estar cuidando, realmente são responsáveis, é a parte dos hosts, da parte física, da parte de data center, né, que o cliente final não tem que mais colocar a mão, não se responsabiliza, mas todo o resto, a parte dos dados, todas as informações e, consequentemente, também a parte de contas, os acessos, as configurações e os endpoints, eles são responsabilidade do cliente, tá? Em frente a esses dados, né, eu só falando sobre problemas aqui, diante disso, a gente começa, né, já é bem visível e que a abordagem de segurança da cloud ela tem que mudar, né? E por que isso tem que ser revisto, como lidar com essa parte, com esse monitoramento da segurança? Primeira questão, multi-cloud. Tem dados também de pesquisas que aproximadamente 70% das empresas que têm ambiente em cloud usam multi-cloud, usam pelo menos dois provedores de clouds, né? Uma Amazon, por exemplo, e isso a gente pode, isso é bem comum até de acontecer. E essa administração, ela acaba sendo multi-cloud ou não, ela acaba muitas vezes se tornando complexa, porque vocês têm que lidar com diferentes consoles, diferentes painéis de administração, muitas vezes os recursos, né, os ativos dentro dessa cloud são muitos, eles começam a crescer exponencialmente e a administração se torna quase impossível, né? Então, dessa questão de ser multi-cloud e da complexidade que vai aumentando, tá? Então, também a questão dos recursos terem uma vida curta. Anos atrás, né, acho que não sei a idade aí do pessoal e a experiência no TI, mas eu, há 10 anos atrás, até uns 5 anos atrás, quem sabe, a gente se preocupava muito mais, sei lá, se eu fosse configurar, subir um servidor, ou numa VM, ou até diretamente físico. Hoje, e a gente sabia, né, quando fazia a aquisição de um data center, de um hardware, ou de uma VM, que aquele servidor que a gente estava subindo, ele ia estar disponível, ia ser utilizado por bastante tempo, anos, provavelmente. E hoje em dia isso mudou completamente. A facilidade da utilização desses tipos de recursos que ficam a poucos cliques de subirem e estarem disponíveis, e muitas vezes já serem derrubados. A gente pode falar de containers que existem por minutos, e até servidores que às vezes por segundos. Então, pensa na administração disso, né, de servidores que vai e vem, de questões de segurança, de vulnerabilidades, de lacunas, né, que elas surgem, então, como é que se monitora isso? Tá? Então, é uma questão também importante. Assim como, né, a questão de quanto mais serviço, mais dados, independente de serem cloud ou não, isso é uma premissa dentro da TI, aumenta a complexidade, quanto mais serviços a gente tem que lidar com o maior número de dados, maior número de alertas, maior número de logs, então fica cada vez mais complexo de fazer o monitoramento.
e a parte de velocidade de liberação, né? Ainda mais hoje com DevOps né? E toda essa infraestrutura na cloud que ela é disponibilizada. Então, muitas vezes, demora-se muito pouco tempo para se subir um ambiente, né, de desenvolvimento de teste, até mesmo em produção, daqui a pouco fazer uma máquina de homologação ou um serviço, se sobe serviço, né, muito rapidamente, coisas que também antigamente eram mais difíceis de acontecer, né? Hoje em dia acontece, às vezes, várias vezes num dia só, se sobe, se libera novo serviço. Tá? Mas, né, ok, daí a gente tem essas questões, esses pontos-chave, e por que eles, a princípio seria só a gente conseguir montar uma maneira de administrar eles. Por que é tão difícil lidar com essas questões, tá? Bom, novamente, a questão de ter um grande número de dados aumenta exponencialmente a complexidade de lidar com isso, questão de serem mais de uma cloud, muitas vezes, são diversos tipos de recursos. Para quem já trabalhou ali, já lidou com os painéis da AWS, da Azure, tem que lidar com containers, com rede, com servidor, com disco, com muitos recursos, muitos ativos, então, e consequentemente muitos dados, tá? Que geram muito ruído, a gente pode chamar, eu acabei utilizando essa palavra, porque tudo gera log, alertas, isso vira uma infinidade que dificulta muito, né, o monitoramento, a administração disso. E também por causa da questão agora a gente chama habilidades reduzidas, a gente sabe que tem ótimos profissionais no mercado, mas muitas vezes é difícil das empresas conseguirem contratar ou ter até disponível uma TI, né, recursos, né, pessoas especializadas, alguém alocando, que também gera custo e tempo para tudo isso. Então, geralmente, não tem esses recursos humanos disponíveis à mão para uma gestão de tudo isso. E, às vezes, mesmo se tivesse, dependendo do tamanho, se torna até inviável de se fazer à mão, né? Então, em frente a essas questões, fica muito clara a necessidade e quanto é útil de a gente poder ter, né, num painel só, numa console única, conseguir lidar com essa gama de recursos e essa complexidade toda que existe. Num painel que ainda que consegue conversar com o CIEM, com o monitoramento de vocês, ter um acesso a um XDR para a questão de detecção e resposta em cima de incidentes, de vulnerabilidades, de ameaças em si. Porque sem isso, sem esse tipo de ferramenta, que a gente vai hoje apresentar também para vocês, isso se torna muito mais complexo, né? Fica muito mais difícil ter uma abordagem proativa de conseguir lidar com esse grande número de elementos, né, com muitas vezes consoles diferentes, né, então acaba usando muito tempo e recurso. Tá? Então, como é que a gente vai falar sobre proteção? Como eu estou dando tantas dificuldades e problemas, né, e já dei uma pista sobre a questão da gente conseguir fazer a gestão da base, né, do cloud, do provedor da cloud, desses recursos que são disponibilizados, mas eu acho que é super importante falar, né, sobre a questão também da própria rede. Principalmente a gente está falando sobre infra as a service, vocês vão ter um servidor, um ambiente, uma rede dentro da nuvem, lá dentro da cloud da AWS ou da Azure ou da Google, vocês vão ter essa nuvem. Dentro dessa nuvem vão ter questões de rede, de repente uma rede local, e tem recursos, o próprio provedor ele dá recursos para isso. Por que é importante muitas vezes pensar na proteção dessa rede, pensar num firewall que fique lá disponível? Porque, em primeiro lugar, esses grandes provedores de nuvem, eles não entregam todos os recursos de segurança de borda efetivos, tem várias questões que eles não conseguem entregar ou não entregam da melhor forma possível. Por exemplo, a parte de web filtering,
questões de VPNs, tá? Obviamente, vocês podem fechar VPNs lá diretamente com a Amazon, com a Azure, porém, é limitado os padrões, os tipos de VPN que dá para fazer, e, em alguns casos, isso consome recurso. É importante dizer isso, em questões de VPN, muitas vezes é biletado, né, é cobrado o tráfego em cima de determinados tipos de VPNs, lá que é contratado diretamente com eles. Então, é bastante importante, principalmente se vocês têm uma infra, né, essa service, um modelo IaaS, dentro de uma nuvem pública, contar com uma solução de Next Generation Firewall, que trabalhe também com Web Application Firewall, né, com a parte de WAF, para proteger essa borda, né, e todo o tráfego de vocês sempre passar por esse firewall altamente preparado para isso, tanto o tráfego entrante e sainte passar por ali, e não passar diretamente pelos recursos da nuvem pública. Isso agrega em diversas camadas de segurança e muitas vezes até economiza custos, tá? Obviamente, também, eu nem vou me atentar tanto a isso, mas a proteção do próprio host, se vocês tiverem um servidor dentro dessa infra, lá na nuvem pública, né, ele é um servidor como outro qualquer, um endpoint, como se fosse um servidor físico, um virtual dentro do escritório de vocês, dentro da matriz ou não. Ele está suscetível a ameaças, a toda a parte de malwares, né, e ao ransomware, que a gente falou tanto, né? Então é bem importante vocês terem um antivírus, uma proteção de endpoint, né? Também de nova geração, que consiga lidar com essas questões que são essenciais né, e melhor ainda, podendo lidar com questões específicas a nível de endpoint, de servidor. Questões como ferramentas como o lockdown de servidor, onde as configurações são, digamos, congeladas para poder uma camada mais de segurança, né, para evitar que algum tipo de atividade maliciosa altere certas coisas. A parte de monitoramento de integridade de arquivos, então é bem interessante. DLP também pelos dados que estão passando para não sair de lá. Então, acho que sempre é bom dar uma ênfase, a gente sempre relembrar que mesmo estando na cloud pública, numa AWS, num GCP da Google, no Azure, é sempre bom lembrar da importância também de ter uma solução de firewall e de endpoint, né? Principalmente na parte de endpoint de host, principalmente se estão trabalhando com IaaS. Tá? E para base em si do cloud, do provedor de cloud. Toda essa infraestrutura, esses recursos, esses ativos que eles são ofertados, né, para o cliente, então tem que ter, é muito importante que a gente tenha uma console, né, que possa lidar com acesso, com controle de acesso, fazer inventário, para vocês conseguirem ter essa visibilidade. E é sobre isso que exatamente sobre isso que o Cloud Optics da Sophos trabalha, que ele realmente acaba com essa demanda, ele trabalha em cima dessa demanda. Ele é uma ferramenta de CSPM, né, de Cloud Security Posture Management, e é um tipo de ferramenta já reconhecida pelo Gartner, já bastante utilizada hoje em dia, que ela lida, em primeiro lugar, a gente pode citar, com questões de alertas. Aquela infinidade de alertas que muitas vezes são emitidos, né, alertas e logs que são emitidos pelo provedor cloud, muitas vezes, que não é necessário ter uma ferramenta terceira para emitir esses alertas. Na verdade, fazer a gestão desses alertas da Amazon ou da Azure de uma maneira com priorização baseada em risco, porque é uma infinidade mesmo de alertas que saem. A gente, muitas vezes, quem lida com isso no dia a dia, não precisa ser na cloud para isso. Muitas vezes, quando a gente tem uma gama muito grande, né, de alertas chegando por e-mail ou num dashboard, onde tem, às vezes, milhares, muitas vezes é complicado de lidar com aquilo, muitas vezes são ignorados até, se recebe por e-mail, vai para uma caixinha de e-mail lá que o pessoal faz, né? Quem nunca? Uma caixinha de e-mail para guardar esse tipo de alerta. Então, ali, o Cloud Optics, ele consegue fazer uma priorização, ele consegue, através de criticidade, né, baseado na criticidade de o que é mais crítico, o que é médio,
que é mais baixo, e em vez de ficar colocando uma fila desse tipo de informação para o usuário final, para o administrador do ambiente, ele consegue mostrar isso, agrupar isso de uma maneira inteligente, tá? Utilizando, inclusive, inteligência artificial, em vez de ver cada um dos tipos de problema, conseguir agrupar e depois vocês poderem clicar. Vou mostrar um pouco para vocês, né? A gente vai fazer uma demo já, e poderem ver onde que está afetando aquele problema identificado, tá? Além disso, né, a questão de visibilidade, esse tipo de ferramenta, o Optics, ele oferece a oportunidade de fazer um inventário, e isso em tempo real, ele consegue fazer um inventário de todos os ativos, dos recursos consumidos, utilizados dentro da nuvem pública, não só esse inventário listado, mas ele cria uma topologia visualmente muito fácil de entender, né, mostrando não só esses ativos, mas como eles estão interligados entre si, né? Como o tráfego que passa entre eles, o tipo de permissionamento que vai existir. Então, isso acaba ajudando muito na visibilidade. Também a questão de análise contínua, tá? Inclusive baseado em compliance, em regras, em padrões de melhores práticas, tá? Também a questão de riscos, os acessos IAM, né? Da parte de Identity Access Management. Então, conseguir ver toda essa parte de anomalias, ter uma análise contínua disso, em tempo real, tá? E com indicadores de compliance. Vou mostrar depois para vocês, são colocadas políticas, né, onde se diz, digamos, eu preciso estar em compliance com o PCI DSS. Então, já tem isso predefinido, o Cloud Optics ele disponibiliza para o administrador, né, do ambiente, assim como customizáveis também. E mais, questão de verificações de segurança, e isso a gente já falando um pouco de DevOps, então, em qualquer dos estágios de pipeline, né, quando se utiliza esse tipo de recurso, ele consegue integrar verificações de segurança, inclusive com respostas automatizadas, que podem ser pré-definidas, ou alguma implementação que só pode ser feita se determinado compliance estiver ok, coisas desse tipo. Tá? E também a questão de gastos, inclusive. A gente consegue ter uma visão melhor, né? A gente consegue ter uma visibilidade que é muito interessante de gastos, porque na nuvem pública, né, vocês pagam pelo que consomem. Então, é bastante importante ter a visibilidade, a gente consegue ter uma visibilidade do que está consumindo, o que está gerando o custo, né, o que está tendo que ser pago dentro da nuvem pública, e inclusive automaticamente, né, isso é automatizado pelo próprio Optics, ele recomenda ações e dizem inclusive como fazê-las para poder diminuir esse gasto. Então, isso acaba também sendo super efetivo, né? Quando a gente consegue, inclusive, economizar um pouco nos gastos lá na AWS. Então, seguindo, eu vou depois mostrar a maioria das telas já direto lá no Cloud Optics, mas essa aqui, por lá não ter tanto informação ainda por ser um lab, eu queria mostrar aqui, falar um pouco só para mostrar para vocês a parte de IAM, tá? A detecção de, digamos, contas, credenciais de Identity Access Management, né? De credenciais, grupos, ou usuários, ou até funções que elas têm privilégios mais que deviam ter, que elas são, digamos, super privilegiadas e, portanto, elas oferecem um risco de diversas formas, ou até por acidente de alguma questão de usuário, poder fazer algo acidental ou até intencional, por má fé, ou até num caso de comprometimento, né? Isso a gente conhece, quem trabalha mais diretamente com essa parte técnica, tem diversos tipos de ataques que utilizam, né, acessos que conseguem, que elevam acessos a contas privilegiadas para elevar acesso para outras contas privilegiadas e daí poder fazer as ações maliciosas que interessam, né?
Então, a gente tem um desenho, o Eric forma um gráfico, tudo na hora ali, que depois eu mostro um pouco para vocês, mas não vai ter tanto esse tipo de detalhe que eu queria mostrar para vocês. E ao clicar, por exemplo, ali foi clicado num grupo IAM, a gente tem maiores informações, a gente tem informações muito úteis que se fossem, muitas vezes, num ambiente complexo, que para o administrador coletar esse tipo de informação poderia perder muito tempo, demorar bastante tempo e consumir bastante recursos. Não só informações, mas questões assim de apontamentos, né? Coisas de alto risco, que ele fala, nesse caso ali à direita ele está mostrando os serviços que não foram usados e que estão ali disponíveis para esse grupo, né? Para essas credenciais, e que oferecem um grande risco. Desculpa. Depois ele também mostra uma abinha ali com os serviços que são utilizados. Então ele acaba, fora questões de várias questões, várias informações muito úteis, tá, para essa administração. Seguindo então, né, falando um pouco mais do que a gente tem, né, o Cloud Optics pode ajudar vocês nessa administração lá na cloud, né? A questão também de automatização, tá? E visualização da rede, como eu comentei para vocês, só reforçando, fazer um inventário, todo um mapeamento, tá? Então, inclusive, a gente consegue ver o fluxo desses dados, como eles vão passando. Isso é bem interessante, a gente consegue saber se eles estão saindo direto pela nuvem, passando por um firewall que exista, tráfego anômalo, a gente consegue saber para onde esse tráfego passou, consegue ter quase um sniffer dos pacotes que estão passando, então acaba ajudando muito de ter essa topologia e de uma maneira muito gráfica, muito intuitiva, saber como tem o flow, como tem o fluxo de tráfego entre esses elementos. A questão, só para reforçar a parte, comentei já com vocês, de alertas, né? Esse aqui é um exemplo de um cliente do Sophos Optics, que tem lá no site da Sophos, tem todo o case dele, tudo, que depois de colocar, eles tinham mais ou menos 280 mil alertas no ambiente cloud deles, e isso baixou para 700, eles tinham que lidar, tá? Então isso realmente ajuda muito nessa parte. E, assim, o que mais eu acho que é interessante sempre dar, né, uma ênfase a isso. Essa questão, então, de poder suprimir esses dados todos, a complexidade de alertas, de dados que são gerados em cima de um ambiente que ele é muito dinâmico, que ele acaba crescendo, se tornando complexo. Então, a gente consegue suprimir esses alertas. Algo também muito interessante, ele tem integração com diversas ferramentas de terceiros, tá? Que eu vou depois mostrar para vocês a lista delas e tudo, mas, por exemplo, a gente consegue, visualizando um evento, né? Podemos ver lá um evento crítico que aparece para nós no Sophos, no Cloud Optics, a gente clica e já tem um botãozinho lá onde a gente pode abrir um ticket do Gira ou do ServiceNow, por exemplo. Tá, um ticket, um chamado já para fazer, né, toda a questão de gestão de chamados, ou no fluxo de um projeto, a nível de projeto ou a nível até de questões de suporte mesmo, de serviços de infra. Tá? Então, isso também ajuda bastante. E a parte de correção. Tá? Então, dá para economizar muito tempo com essa ferramenta, porque vocês vão ter recursos para prevenir, detectar e corrigir, por exemplo, mudanças acidentais ou maliciosas no ambiente, na rede que está dentro da cloud de vocês. Isso é muito importante também, né? Porque nesses ambientes complexos é muito complicado, você não vai conseguir muitas vezes implementar aquela antiga Gmood, né? A gestão de mudanças nos ambientes on-premise que a gente costumava ter. Então, a gente consegue ter uma gestão disso e auditado, né, uma auditoria, se teve mudanças, quem fez, quando fez, onde fez, e depois poder sair atrás disso. Tá? Pode identificar também, a gente consegue identificar senhas fracas na questão de IAM,
questão de leitura ou gravação, a gente consegue ter visualização, o que está, daqui a pouco, aberto para gravação, determinado recurso, e não precisava, deveria ter só leitura, e brechas que foram abertas, que estão abertas na internet pública, tá? E a questão até de uma varredura, de um scan proativo em questões, quando a gente, pensando em IAC, em Infra as Code, né? Então, porque ele consegue ter integração com GitHub, com Docker e outras questões para conseguir fazer uma varredura de imagens, inclusive, tá? De imagens de repositório. Então, quase finalizando aqui a questão da apresentação, para a gente ir para a parte ali da demo, tá? Vou dar uma corrida aqui, que agora estou vendo o horário. Então, falando um pouco de DevOps, né, só para a gente relembrar, né, essas ferramentas que são muito utilizadas no processo de DevOps, que é a questão do Infra as Code, o IAC. Então, ele facilita muito a vida, porque ele permite que, através de um script, vocês consigam subir recursos, tá? Que antes levariam tempos. Então, em questão de muito pouco tempo, tu pode subir determinados recursos, criar modelos, que daí, né, templates, que daí a gente pode utilizar novamente para um ambiente de homologação, ou depois para produção. Então, ele acaba ajudando muito. Tem várias questões né, benéficas, assim como os containers, né, as imagens de container, que é quase, que eles são, só para a gente lembrar, ou para quem não conhece, é quase uma virtualização de sistema operacional, só que ele tem uma camada de sistema operacional e de aplicação, e acaba sendo uma espécie de um microserviço muito mais leve, tá? Mas é uma espécie, digamos, de sistema operacional, tá? Então, e nisso, eles têm muito as questões de vulnerabilidades também, assim como os outros sistemas operacionais. Então, tanto a parte de container quanto IAC, eles não, a nuvem pública, tá? Elas não têm nativamente verificações de segurança para isso, tá? Então, e as imagens também que são disponibilizadas no GitHub, né, de containers, elas não são, não tem esse tipo de verificação. Existe uma pesquisa, né, que já foi divulgada também, não tem nada a ver com a Sophos, isso aí, que parece que mais de metade, mais da metade das lá do Docker Hub, das imagens lá no presente no Docker, eles têm pelo menos uma brecha crítica de segurança. Então, isso aí é utilizado, esses tipos de repositórios públicos, eles são utilizados no dia a dia pelo pessoal, né, pela equipe de dev, de DevOps, e sem ter um controle desse tipo de segurança. E o Sophos Optics, ele atua também nessa parte, né, também junto aos templates de IAC, tá? Ele consegue fazer, né, depois dessa integração, isso aqui é mais ou menos o fluxo, né, de como isso acontece. Tem a integração do CloudOptics, aqui a gente mostra algumas das ferramentas terceiras aí que ele faz integração nativa, o Optics, tá? Então, esses templates, eles são, né, eles podem ser, antes de serem feito deploy lá na nuvem, eles são jogados para o CloudOptics, que ele faz uma análise deles, e daí pode gerar alertas ou, inclusive, determinar se eles podem ou não ser implantados se não estiverem em compliance, se não estiverem ok. E, de uma forma parecida, a parte de container, tá? Então, ele também faz esse tipo de análise, tu consegues fazer uma conectividade ali, fazer uma integração junto aos repositórios, onde essas imagens são verificadas, ele usa metadata, e ele consegue, como se subisse essa imagem, faz uma verificação desse sistema operacional, tá? E, em busca de vulnerabilidade, aponta, cria alertas, né? Então, isso ele utiliza também, são várias fontes para saber o que seria essas vulnerabilidades ou não, inclusive do NIST, sabe? Então, ajuda bastante para ter esse controle, né, essas camadas de segurança
continuamente, durante todo o fluxo. Isso não é só antes ou não é depois de implementado. Isso está ativo durante o processo mesmo de desenvolvimento da equipe de vocês, né? Utilizando essas várias integrações que ele utiliza. Tá, pessoal? Eu quero mostrar para vocês a tela do CloudOptics, eu acho que é legal, e daí depois a gente vai abrir para perguntas no final. Eu confesso que está pipocando algumas coisas no chat, mas eu não estou acompanhando. Qualquer coisa aí o pessoal pode me dar um alô, Bruno, tal, Sim, alguma coisa, mas senão eu vou seguindo. Nós vamos concentrar as perguntas e respostas mais para o final, após a demonstração. Perfeito. E só colocando também, para os participantes do webinar, será disponibilizado depois uma licença do Sophos, né, do Home, que é o endpoint com InterceptX, que é a versão residencial, né, que a Sophos oferece. E para os participantes será enviado, né, a licença via e-mail para vocês terem acesso aí, degustação por 1 ano. Certo? Eu ouvi falar que só para quem ficar até o final, hein? Isso mesmo. Pode continuar aí, Eladio. Vamos lá. Então, dito isso, né, os nossos últimos slidezinhos, assim, eu queria propor até para vocês, né, claro, daí vocês vão ver ali a gente vai fazer agora uma demo já para vocês, e se vocês ficarem interessados, é muito simples fazer POC de CloudOptics, tá? Falem com a gente aqui na IN, falem, chamem a gente, entrem em contato, e é muito simples, a gente rapidamente faz uma configuração guiada, ela não interfere em nada no ambiente cloud de vocês, e em poucos minutos vocês já vai ter a descoberta dos ativos, vocês já vão ter inventário, e já vai ter uma revisão inicial, já vai começar a aparecer certos pontos de atenção, sabe? E eu acho que é muito legal, porque isso aí é disponibilizado por 30 dias, uma trial do CloudOptics, e eu acho que, né, não custa nada para vocês aí, sem nenhum compromisso, falarem com a gente, verem como é que ele trabalha ali, verem, inclusive, aproveitam para ver se o ambiente cloud de vocês tá legal, tá ok, e daí conversa com a gente, daí que a gente disponibiliza isso para vocês, tá? Vamos mostrar, então. Até acrescentando aqui, reforçando também, desculpa mais uma vez, claro. Nós estamos gravando, né, esse webinar, será disponibilizado no nosso canal do YouTube, então, assim, para aqueles que não conseguiram participar ou que estão participando, mas querem dar uma olhada depois, até acompanhar essa demo que será feita pelo Eladio, vocês podem estar se inscrevendo no nosso canal e acompanhando que será postado lá em breve o vídeo, tá bom? E as perguntas que vocês tiverem dúvidas, vocês podem mandar aqui no QA, tá? Vocês podem ir colocando lá, fazendo as perguntas, que aí ao final a gente vai selecionando aqui e subindo a pergunta de vocês para as respostas, ok? Pode continuar. Show de bola. Valeu, Bruno. Vamos então, né, ver a cara do CloudOptics. Tá aqui. Relembrando então, gente, primeira coisa, né? Quando a gente fala com uma console centralizada, não só dessas questões todas da Amazon e tudo, mas só lembrando vocês, para que se por acaso alguém ainda não sabe disso, eu acredito que todo mundo já sabe, as ferramentas, as soluções da Sophos, a gestão delas é concentrada no Sophos Central. No browser é acessível, central.sophos.com. Lá mesmo vocês têm acesso a todos... Deixei parado só um minutinho. Aqui a gente está usando uma demo da própria Sophos, que nesse caso do Optics está bem populado, digamos assim, a questão das infras, para poder mostrar dados para vocês. Tá? Central.sophos.com. Se não vou errar assim. Ali é a console centralizada, gerenciamento central de todas as soluções da Sophos. Endpoint, a gestão de firewall centralizada também é feito lá. Não interessa se é a questão na cloud ou on-premise. Então, estão todas aqui. Né? Aqui nessa demo tem todo o portfólio que está aberto, praticamente. E acessando o centro mesmo que se acessa o CloudOptics. Tá? Realmente é tudo realmente centralizado. E pelo browser mesmo, e aqui está o CloudOptics. De cara, né, a gente consegue ver várias coisas
que fazem sentido, porque, como a maioria das soluções da Sophos, é bastante intuitivo, tá? Tem um dashboard que é simples de entender e que dá para interagir bastante. Vamos lá, eu posso falar primeiro, eu gostaria até de falar primeiro aqui, a parte de compliance. A gente que consegue saber as políticas de compliance de um gráfico rápido. As que estão ok, no caso tem bastante coisa implementada, é mais que uma demo mesmo, e as que estão com falha de política. E clicando, que política você está falando, né, Eladio? Então, clicando, já vai para a parte de relatórios, né? A gente estava no dashboard dos relatórios, a gente já tem um overview, né? A gente tem um geral da questão de compliance. Aqui, os relatórios de cada tipo, ó, você vê que tem relatórios, tem políticas de compliance, né, de conformidade, relacionadas a determinada nuvem pública, tem outras que são determinadas a padrões. Aqui a gente viu questões da Azure, da AWS, aqui a Google, GCP, questões de Kubernetes, então já tem bastante coisa, tudo clicável, é muito fácil fazer, esse é AWS PCI DSS. Ele não tem nada crítico, mas se a gente clicar novamente, a gente tem o detalhado dele, né? Então, tudo a gente consegue ver muito facilmente. Se a gente clicar na policy, a gente vai poder ver ela, todas as detalhes sobre ela. Aqui, pode gerar isso para PDF, para CSV, tá? Visualizar no próprio browser. Vamos fazer aqui mesmo. Então, visualizando no próprio browser esse relatório. Olha só quão intuitivo, né, e fácil de lidar é. Então, é só ir abrindo os campos, a gente vai ver, né, o que não está, aqui no caso, o que falhou, né, para ter, em cima dessa política de compliance. Aqui no caso, ele está falando sobre a restrição de tráfego inbound, entrante e sainte, e, né, ele já dá um resumo, então, para não liberar, né, para ter certeza que determinadas portas não foram liberadas. A 8443, nesse caso, não foram liberadas, além dela, não foram liberadas nenhuma outras portas para outros grupos de segurança. Tá? Então, tem todo tipo aqui tem algumas críticas, né? Aqui ele está falando sobre os S3 lá da AWS, para eles que não podem, que não devem estar liberado listagem e leitura pública, que é um caso que falhou no caso com compliance. A gente consegue ver os recursos, a gente clica, abre uma janela do recurso que ele se refere, aí que está, lembra que eu falei que comprime, nesses casos a gente pode esmiuçar e a gente consegue, não é que os dados são ignorados, a gente consegue ter toda a ferramenta para fazer uma investigação aprofundada e tudo de uma maneira a poucos cliques, né? E, inclusive, aqui não vai abrir, porque eu não estou logado em AWS, mas já tem um link para abrir a console da AWS para onde tu vai fazer a correção disso que ele está indicando, tá? Tu vê, eu comecei a falar ali do dashboard, a gente vai clicando e já vai mostrando outras coisas. Então, a de compliance, né, para você voltando ali para finalizar, então, falando sobre já de políticas, de compliance, aproveitar que eu entrei nesse tema, voltando, então, ali, qualquer uma delas, pode ser CIS, benchmark, vamos lá. Então, aqui clicando, a gente consegue ver o que foi atingido, quais as regras daquele padrão que não foram atingidas, e também clicando direto na policy, mas no mesmo lugar. Então, agora, aqui direto nas policies, eu achei que ele ia editar, mas é aqui em policies que a gente consegue editar e ver, fazer, né, tem as policies que a Sophos chama de out of box, que são as pré-definidas, já disponibilizadas para vocês. E também vale lembrar, por também ser uma ferramenta lá na nuvem da Sophos, com o tempo, isso é gerado novos, a gente espera que em breve, isso pode ser uma pergunta que pode surgir, tenha a questão de compliance com LGPD, por enquanto ainda não tem, mas eu já ouvi falar que isso está no roadmap, pelo menos, gente, tem de GDPR, tá? GDPR, para quem até não sabe, a LGPD foi baseada na GDPR,
elas são muito parecidas, então já dá um norte muito grande para ajudar nessa parte também. Tá? Então, aqui a gente vê as policies em si. Vou mostrar aqui para vocês. Os artigos, tá? A gente consegue ver detalhamento, né? Então, é bem interessante. Se está liberado a severidade dessa função, né? dessa regra, dessa rule, né? E todo um detalhamento bem interessante, tá? Baseados ainda, isso que é legal do compliance com os padrões que eu comentei com vocês. Ele já aponta até o artigo da GDPR, que que essas ações, né, que essas boas práticas, esses itens estão atendendo. Beleza? Seguindo, então, outras coisas no dashboard que são interessantes. Né? Aqui embaixo a gente vê, já no dashboard, não vai ter nada aqui, porque acho que de usuário até tem, ó. Questões de mudança, tá? Visualização das mudanças nos ambientes. Então, aqui a gente já tem um dashboard, né? Já tem um resumo sobre isso. E clicando, ele vai jogar a gente para os logs, né? Daí depois vai poder fazer filtros melhores e tudo mais. Tá? Só para mostrar aqui para vocês. E eu deixei por último na parte do dashboard, que é o mais interessante, não digo legal, mas mais interessante, eu acho que é a primeira coisa que quando, né, vocês eventualmente trabalharem com Optics, é o administrador do ambiente entrar nele e olhar, né, não pode ter os críticos, né, os alertas críticos. Tá? A gente clicando neles, a gente consegue ver como é que eles são enumerados, tá? e listados para a gente. Eles são os mais graves, eles são o que merece aquela atenção imediata, e o objetivo é sempre manter zerado esse tipo de alerta. Então, clicando ali, a gente vai para a parte de alertas, tá? A gente consegue, então, ver o alerta em si, tudo é clicável, o ID dele já. E clicando, ele joga para um detalhamento. Olha só que interessante, tá, gente? Esse detalhamento tem a questão do título, ele tem toda a descrição, né, de que risco é esse, de que alerta crítico é esse. Nesse caso, a questão da autenticação multifator, o MFA, deve, né, estar enable, no caso, para todas as contas privilegiadas, né, de IAM, de usuário. E, além de ele, né, falar isso, ele já fala como remediar isso, como consertar. Nesse caso aqui em específico, tem que fazer isso lá na própria console da AWS, tá? E ele já dá um link de como fazer isso, que é um link já dando passo a passo da documentação da AWS, do provedor cloud. Tá? Mais abaixo, as tags que tem a ver com a questão de compliance, né, que bate esse alerta entre, digamos, em discrepância da compliance com essas tags aqui. Onde que está, qual é o ambiente, nesse caso, esse da AWS Demo, quando é que foi a última atualização, se teve algum tipo de recurso que foi suprimido, né, a contagem, e aqui mais informações adicionais sobre o ativo, digamos. Nesse caso, é uma conta de usuário, IAM, e aqui então tem a descrição dessa conta, tá? E também aqui, direto, link para abrir a console da AWS. Aqui em cima para a documentação de como fazer, e aqui vocês clicam para corrigir. Então, olha, realmente facilita bastante, dá uma visibilidade total. E como é que eu cheguei aqui? Olhando a questão de alertas críticos, que vocês vão ter só no início, vocês depois vão ir atrás, para isso que estão interessados nesse tipo de ferramenta. Depois ir atrás e vão eliminar esse tipo de alerta. Mesmo local, olha lá que interessante, lá em cima, tá? Se quiserem, então, isso aqui é algo que eu quero abrir um ticket, abrir um chamado, né? Eu quero registrar num Gira, num ServiceNow, ali mesmo já faz direto a integração, se tivesse, nesse caso não está integrado, mas já faz direto. Aqui é para suprimir, caso queira. E aqui para copiar os dados daquele artefato, daquele ativo. Beleza? Então é bem interessante aqui. Tá? Deixa eu ver se tem uma coisa para o lado que não está mostrando. Não, é ali. Ele já mostra tudo, né? Então, nos alertas é super
rico isso, e a gente consegue exportar, porque a gente pode fazer as buscas. Então, tem muita ferramenta, sabe? E mesmo sendo intuitivo, ele te dá uma granularidade, né, de ações. Aqui também ele já mostra o tipo de alerta, no caso é compliance, mas tem outros aqui. Aqui é um alerta de anomalia, né? Então, aqui embaixo é a parte do guardante da AWS, que foram credenciais que foram criadas, então, que não é, no caso, critical também, né, um motivo. Mas então tem tudo isso aqui na parte de alertas, tá, gente? Seguindo, então, né, estamos já fechando 1 hora, vamos dar um corrido. Isso aqui é bem legal, a parte que eu comentei para vocês, a visualização de rede. Aqui vocês têm um inventário, não da rede só, mas de todo o ambiente de vocês lá na nuvem, tá? E vocês têm esse tipo, deixa eu botar um pouco mais de zoom, de repente, não da janela. Eu deixo o zoom menor na janela e aumento aqui mesmo, tá? Então, vocês já conseguem ver os elementos, os VPCs e tudo, e clicando, né, a gente entra no detalhamento desse ativo, dessa rede. A gente consegue ver os elementos, o tráfego entre si. Se clicar em um deles, vai ter um detalhamento. Olha que interessante aqui do lado. Vai saber assim que esse caso, esse host aqui, para onde, qual é o IP privado dele, como é que ele está. No caso, ele já está publicado na cloud, com IP público e tal, qual é as portas abertas, né? Portas que ele utiliza, no caso 8080 para entrada, as saídas são essas, os IPs que ele acessou. Clicando aqui vai ter uma listagem desses IPs, tá? Eles são suprimidos por IP por dia, porque às vezes é tráfego, então se vai muitos acessos ao mesmo IP, ele suprime por dia, mas estão assim, ele vê que essa máquina aqui não tem uma máquina virtual lá no ambiente que não possui agente, daí no caso de endpoint, pode colocar a questão do grupo de segurança. Então tem toda essa parte de detalhamento, inclusive mostrando portas, o fluxo de tráfego. Clica fora e tu já consegue ver um desenho de tudo isso, de como é que é feito. IPs. É super legal, né, gente? É bem interessante, tá? Dá para fazer diversos tipos de busca também, tá? Aqui em cima a gente pode exportar a questão de imagem, e daí várias coisas, botar tela cheia, bastante recurso, tá? Seguindo daí a parte de IAM que eu tinha mostrado ali para vocês, só para aqui não vai estar tão populada, por isso que eu mostrei lá, né? Que ela acaba mostrando os recursos na direita ao clicar, né? Por exemplo, o grupo de segurança. Nesse caso, a gente não consegue ver o detalhamento por questões de permissão, tá? Aqui a busca também a gente pode fazer utilizando queries para buscas de todo tipo. Já tem buscas pré-definidas, que são exemplos, e a gente pode clicar em qualquer uma dessas assim. No caso, essa aqui é busca para ver alertas vistos de determinado tempo, com a tag GDPR. Então, são buscas que já tem ali a query exemplificada, já mostra para vocês, e isso ajuda bastante, no caso, para vocês criarem as próprias. Então, aqui já tem algumas que foram salvas, pode ser salva a query, vocês podem fazer a query diretamente aqui, né? Fazer a busca na hora, fazer um salvo, e aqui dá alguns exemplos, tá? Então, de algumas que foram salvas. Tá? Seguindo, então, de inventário, tá? Bastante coisa para mostrar. Parte de inventário a gente consegue ver, no caso das 3 tipos de ambiente, essa conta, esses optics aqui da Sophos, né, de demo, ele tá ligado a 3 ambientes, da Amazon, da Azure e GCP, né, da Google. Então, aqui a gente consegue ter um sumário, um resumo desse inventário, um número de questões de hosts, tá? Parte de Kubernetes da AWS, os VPCs, grupos de segurança, os tipos de storage também são listados, a parte de IAM, tá?
e tudo já com determinados ali, determinadas filtros já, né, e de criticidade, o que não está criptografado, esse tipo de coisa, para poder, a um clique, já poder ver isso com um maior detalhamento. Dei um clique, no caso, a gente daí vê os elementos, as redes, no caso, que ali estavam sendo listadas, tá? E depois eu já mostro para vocês melhor. Então, aqui tem um sumário de tudo lado a lado, de todo o ambiente, uma visibilidade de todo o inventário do ambiente de vocês. Isso já há um clique para maiores detalhamentos. Questão até de serverless, né, várias coisas bem, né, toda a parte de visibilidade de investidor de vocês. Isso só no resumo. Clicando nesses elementos, vocês vão para o detalhamento desses caras, tá? Isso aqui é tudo populado, só para lembrar vocês, quando vocês conectam, né, junto à nuvem pública. Isso aí é alimentado, né, automaticamente, em tempo real, pelo Optics. Isso também eu falo para vocês que seria interessante, às vezes, uma POC desse tipo de visualização. Então, aqui, no inventário de hosts, a gente consegue também ter esse tipo de diferenciação, né, de diferentes tipos ou estados dos hosts, né, e já dando um vermelho, um verde, um amarelo para questões, por exemplo, hosts são públicos, tá? Mesma questão para usar para AMIs também, entendeu? Então, a gente, né, tem tudo isso listado aqui e com maiores informações, né, a um clique também, né? A gente consegue ver a imagem, o ID do VPC, né, ver o status que ele está, o grupo de segurança que ele faz parte, tudo a um clique. Aí, lá do lado, ó, aqui, porque eu não estou vendo uma barra de rolagem, está aqui a lateral. Né? Aqui do lado a gente tem, eu vou aumentar o zoom e usar a barra de rolagem, para vocês enxergarem de. Então, aqui do lado, né, a gente olha, já vai apontar se está com questão de PETs, está atualizado ou não, IPs, né, públicos, DNS, questão, dá para ver várias diagrama. Nossa, é bastante coisa assim, que dá para ter acesso e ter total visibilidade, tá? Seguindo, muito parecido para a mesma questão de containers, tá? Também temos toda essa parte de... E lá em cima, se vocês verem, ó, porque eu vou tentar dar um gás, né, por causa de horário, mas aqui a gente está vendo só de AWS, a gente pode mudar para o ambiente, aqui indo para a Azure, aqui para o GCP, tá? Então, tem várias ferramentas ali para ajudar a filtrar, para auxiliar na visualização e no detalhamento das informações. Mesma questão aqui para containers, a gente consegue ver de diversos, né, subgrupos e formas de ver isso, que são os nós, né, também lá em cima a gente consegue ver por diferentes tipos de container para determinado tipo de plataforma, tá? Os clusters, se tem no caso. A parte de network, que eu aquela hora mostrei para vocês também por cima, então aqui os clusters, também a informação toda de network. Lá em cima também maiores informações. Aqui a gente também consegue filtrar, mudar por tipo de estrutura, por nuvem, né, de cloud. Storage é a mesma coisa, tá, gente? Os tipos de discos. Mostrando aqui rapidamente. Se está aqui toda a fase, se não está. Questões já em vermelho, que não... questão de flexionamento, se está com log habilitado, não está. A parte de IAM, né, da parte de gestão de acesso e de identidades. Então, aqui a gente já consegue ver toda essa listagem, tanto de usuários, de roles, de grupos, né, ou de SSO, a parte de acesso externo também, tá, de cada tipo de ambiente. Serverless também, tá? Também temos aqui as informações, né, filtradas por tipo. Nesse caso aqui a gente trataria do AWS e alguma coisa do Azure. Eu acabei passando mais rapidamente só para dar esse overview para vocês, tá, gente? Porque aqui dá para, eu acho que, né, num determinado momento a gente pode marcar uma POC e uma apresentação melhor. Então, vamos para partes mais interessantes, ao meu ver. Spend Monitor, tá? Monitor de custos, de gastos,
Eu acho que isso aqui é bem interessante, o pessoal sempre acaba tendo bastante interesse. Ele já te vai dar um dashboard, um resumo dos custos aqui do que foi cobrado, do que é cobrado naquele ambiente. Ele já faz um comparativo, né, com um mês anterior, consegue depois já, a um clique, fazer o sumário disso. Com o mouse mesmo, tu consegue ter noção de onde é que está esse tipo de custo. Uma medição diária aqui por gráfico também. Então, é bem interessante. Aqui por mês, ó, aqui no caso, o que foi gasto na Azure, no GCP não foi nada. Ali eu acho que só mais para demo mesmo, mas a AWS nem menos, e na Azure tem mais, tem toda essa questão de acompanhamento. Tá? Junto a isso, vocês conseguem também ver, por exemplo, né, vendo os relatórios, os sumários, um maior detalhamento sobre isso, sobre onde que foi esse tipo de gastos foram feitos, tá, por serviço, mês a mês. Tá? Recomendações é bem interessante também. Eu acho legal aqui de mostrar para vocês, porque ele faz aí recomendações para ajustes e para vocês economizarem, para gastos que não precisavam. Daqui a pouco, ó, por exemplo, aqui ele está falando assim sobre determinadas máquinas que não poderiam estar desligadas, e isso tudo consegue ter um relatório, né, de o que está sendo utilizado ou não. Tudo com base em filtros, em relatórios, vocês conseguem saber, e indicação onde é que isso está sendo, não só onde é que está sendo utilizado, mas se está sendo bem utilizado ou não. Daqui a pouco, né, uma máquina aberta, um tráfego não era necessário, esse tipo de coisa. Tá? E também, que eu gostaria de mostrar para vocês, essa parte dos container images, que a gente aqui já consegue ver. Sempre vamos primeiro ver a parte dos críticos, né? Se a gente já clicar lá, ele já vai selecionar, vai filtrar os críticos. E se a gente clicar nesse caso, nesse repositório aqui, que é um repositório do Docker, clicar ali por que né, ele está sendo considerado crítico. Olha que interessante, ele já vai mostrar o CVS daquela vulnerabilidade que foi encontrada nessas imagens. Lá no Docker, tá, vocês fizeram uma integração com o Docker nessas imagens de container, e ele está dizendo já, olha, esse cara aqui, essas imagens, elas possuem tal vulnerabilidade. Conseguindo, inclusive, se clicar nela, já vai ter o CVE dessa vulnerabilidade, com a explicação mais detalhada dela, e já pode jogar, ele consegue jogar, já joga vocês direto lá para o site, né? Questão detalhes da imagem, né? Então, é bem as referências lá do repositório. Beleza? Estou tentando dar um gás aqui, né, gente? Porque já tá todo mundo aí, né? Ninguém foi embora. Às vezes a gente fica nesse silêncio aqui. Eu, pelo menos, estou aqui. Não, beleza. Gente, eu acho que eu vou tentar finalizar um pouco mais questão para abrir para as perguntas. Qualquer coisa a gente volta aqui e mostra alguma questão. Tem, então, toda a parte de auditoria, isso é bem importante, principalmente, né, que a gente está falando sobre um ambiente que geralmente é crítico, com acesso, então, dos colaboradores, então, de conseguir ter uma auditoria de mudança e do que é acessado. Acho legal de mostrar aqui, né, as integrações possíveis nativamente, e também, se daqui a pouco não tem um produto específico de terceiro que está aqui sendo mencionado, isso normalmente pode ser feito via API direto da Sophos, essa integração. Então, tem diversas ferramentas aí, isso pode ser feita, essa integração nessas ferramentas de terceiros. A parte de environments, que vai mostrar os environments que eu mostrei ali para vocês, os dados, os ativos, todos aqui são os environments, os 3 que temos, nesse caso aqui, ainda tem trabalha com também o Kubernetes, né? Da AWS, o Azure e o GCP, e também os environments de Infra as Code. Então, tem GitHub, Bitbucket, Jenkins, né? Então, isso também
pode ser feita essa integração justamente para poder ser feita essa, né, podem ver, o escaneamento de container está habilitado, desses repositórios que estão dos containers que estão nos repositórios, né, nesses repositórios. Eu acho que é isso, gente. Não é, né, algo que é a questão de atividade, acho que eu não mostrei, questões de geolocar, aqui é no caso de geolocation, de atividades que são feitas, se ele consegue fazer aqui nos últimos 7 dias, se botar mais tempo, deve... Tudo isso também, vocês podem ver que é bastante intuitivo e fácil de fazer. Então, alguns cliques, agora eu já boto daí para, vamos botar da última mês, esse mês, vai ter alguma coisa a mais? Eu vou ter this week, this month. Ó, por 8.000, daí tem aqui os IPs que foram casos acessados, né, do CloudTrail nessas localizações, toda essa questão de integração, que mostra via gráfico e também, né, via logs. Mas eu acho que por enquanto é isso, gente. É que é muita coisa para mostrar, tá? E eu acho que o mais interessante agora, a gente já passou passou o tempo que era previsto, né? Que me passaram de horário. Então, acho que o pessoal está ansioso aí, esperando pelas perguntas e pelos brindes, pelos Sophos Home também. Vamos, então, acho que quem sabe para as perguntas e respostas, pessoal. Bruno deu uma filtrada aí já. Pessoal, vamos... Eu até mandei aqui a mensagem no chat para o pessoal ir mandando as perguntas aí no QA. Nós temos algumas aqui, já foram até respondidas também algumas questões. Tem do André, que ele pergunta se ele precisa ter algum produto da Sophos para poder utilizar o Cloud Optics. Ah, sim, eu vi aqui, né? Não precisa de produto nenhum, tá, gente? Vocês bastam criar, é muito simples, qualquer e-mail, se vocês já conhecem o produto da Sophos, mas vocês podem criar uma conta no Sophos Central ou no Optics também dos produtos da Sophos por 30 dias gratuitamente, tá? Então, é super de boa, não é necessário ter nenhum produto comprado já, e como já reforcei antes, né, recomendo, porque... é algo bem interessante que daqui a pouco vocês já trabalham com um ambiente na cloud e dificilmente, se vocês não têm uma ferramenta desse tipo, que dificilmente vocês têm a visibilidade que isso pode trazer, às vezes, uma POP sem compromisso com a gente. Tá? Então, não precisa ter nada disso, não. Precisa ter a licença da Sophos. O Rubens também acho que fez essa mesma pergunta. Rodrigo Scalop também perguntou sobre a questão de relatório de vulnerabilidade. Esse sim já foi até respondido. Que sim, né, é possível emitir um relatório em cima, né, da solução, onde você consegue ter visibilidade. Né? Não, em toda aquela parte ali, né, ela tem toda a parte de relatórios e tem relatórios os mais diversos disponíveis. A gente consegue emitir eles com base em alertas também. Tudo também que vocês também conseguem fazer exportar dados, tá? Já gerar direto relatório, dá para fazer bastante coisa, porque essas questões de compliance, esses relatórios podem também ser diretamente, podem ser customizados, né? Aqui são alguns, são os que já existem, entendeu? Mas podem ser diversos outros, deixa eu mostrar aqui. Diversos tipos de reportes aqui que já passaram com uma gama de... Né? E a questão de CVE também, como falaram, de vulnerabilidades, já vai direto na parte de... Né, se trabalha com containers, aqui também vocês conseguem ter uma visibilidade disso, né, das vulnerabilidades. Se tu já botar aqui no Critical, vou te mostrar para vocês, vai ter os CVEs, que são justamente as vulnerabilidades, né, registradas, e vocês podem exportar isso já direto também aqui, no relatório. Nós temos uma outra pergunta aqui do Alves, que é como é feito o licenciamento?
Esta é uma pergunta interessante, né? Porque, assim, vocês podem trabalhar. O ideal, tá, é fazer diretamente com o canal. Tá? Existe licenciamento também, se não me engano, na loja direto da Amazon, mas geralmente, daí ele é daquele formato, né, que é cobrado por tempo, não sei muito bem como é que é a questão do formato lá. Só que o ideal é fazer diretamente com o canal, porque daí vocês conseguem fazer uma compra de uma licença pelo aquele tempo, parecido como se fosse de antivírus. Ela é ativa por device, no caso, por host, no caso, por servidor, né, por serviço, digamos assim. Ela é a contagem e pelo determinado tipo de tempo que vocês utilizam. E daí vai ser a licença do Advanced. Eu também queria deixar claro também que existem duas versões, que é o Optics Advanced, mas é que é mal citado isso. Eu cheguei até a comentar antes, porque a versão que, digamos, é standard, na verdade, ela não tem com todos os recursos que eu mostrei para vocês, e ela já está inclusa para quem tem Intercept X for Server, né? O endpoint da Sophos para servidor. Então, ela já está, hoje em dia, inclusa essa licença mais simples, no caso do Optics, porque justamente é isso, né? Hoje em dia, vocês compram uma licença de endpoint para um servidor, então, independe se ele está on-premise, tu pode usar também ela na nuvem. Então, se tu pode usar ela na nuvem, nada mais justo que a Sophos oferece isso sem nenhum custo adicional. O Cloud Optics, digamos, resumido em algumas funções, mas que já dá várias questões de visibilidade, ele já oferece, isso já incluso no licenciamento do server, do Intercept X for Server. Pessoal, também qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer necessidade, às vezes uma cotação ou um melhor entendimento também, a gente pode aprofundar junto à equipe comercial, tá? Só vocês deixarem os contatos, ou entrar em contato conosco também, que a nossa equipe comercial fica disponível para poder tirar mais dúvidas, né? Agendar um horário para bater um papo a respeito do licenciamento também. A gente fica disponível. Porque tem vários tipos, eu peguei até uma colinha para lembrar, mas então, diretamente com a IN, então vocês podem fazer a questão de compra por tempo, vocês também podem fazer MSP, fazer tipo por aluguel, tá, de serviço, por uma mensalização, né, e tem essa questão também do server, né. Surge uma outra pergunta do Giovanni da Costa de Oliveira. É possível integração dos logs com o Kubernetes? Kubernetes nativo. Sim, a gente consegue fazer a integração direto com os Kubernetes e também com algumas questões com alguns. Não sei se o Jodir, eu sei que estava por perto aí, ele poderia estar na. Sim, estou aqui. Aê, viu? Eu sabia que poderia contar com o meu colega Jodir, a gente nem apresentou, mas. Apresentando o Joaldir, pessoal. O Joaldir também está conosco, tá? Ele e o Eladio como reforço aí para o time da IN. O Joaldir também faz parte da nossa área de pré-vendas, é uma antiga CIA da Sophos também, trabalhou junto com o Eladio e nos apoia aí hoje, né, com essa parte de tecnologias, né, das soluções da Sophos. Tem um grande conhecimento ambos aí eles podem tirar também as dúvidas. Pedir para o pessoal também, ele não falou está tendo que muita ficaria pergunta. No final aí. Isso, porque não está tendo muita pergunta. Conhece bem essa parte da administração de cloud, e um pouco mais do que da cloud em si, dessas questões dos Kubernetes. E até pedir para o pessoal, mandem suas perguntas, viu? Está tendo pouca pergunta, pessoal. A pergunta foi sobre Kubernetes? Isso. Poderia fazer integração. Sim, o Cloud Optics ele faz a busca de todo o ambiente Kubernetes, independente da nuvem que você esteja usando, seja ela AWS, né, seja ela a do Google ou a Azure, né? Ele faz todo esse gerenciamento e conta também apenas como um nó, né? Por exemplo, se você tem o mesmo nó que é gerenciado na AWS, na Azure e no Google, ele conta apenas como um nó para o licenciamento de você poder fazer toda a visibilidade
referente à questão de vulnerabilidade das imagens que estão rodando nos microserviços e também relacionado à parte da administração mesmo do Kubernetes, tá? Quantos nós, quanto que gasta, quais são os serviços que estão ligados, quais são as vulnerabilidades e faz o compliance de tudo isso, tá? Perfeito. Até está mostrando ali na tela, né, que lá em cima, nos inventórios, tem os diferentes, né, tipos ali que ele pode já, né, fazer esse filtro aí para trabalhar com os Kubernetes. Isso aí. Obrigado, viu, Jorge? Pessoal, mais alguma pergunta? Estamos aqui. Não, tem que ver se aparece mais alguma pergunta. Pessoal, então, acho que sem mais perguntas, né? A gente vai finalizar agora o nosso webinar. A gente deixa aqui os nossos contatos, né? O nosso e-mail comercial aqui, o telefone da IN. Qualquer necessidade, dúvida ou, né, curiosidade para entender um pouco mais aí, ou buscar saber, né, das tecnologias aí, né, e soluções que nós trabalhamos, pode entrar em contato conosco. Nós ficamos à disposição. Reforço mais uma vez, né, que para os participantes aí, né, que estiveram conosco até agora, receberão, né, a licença do Sophos Home, né, a versão do Intercept para residência. E gostaria também, mais uma vez, agradecer, né, a presença de cada um de vocês, né, a presença do Valdir, do Eladio aqui também, que trouxe uma explicação bem aprofundada, né, do Cloud Optics. E a gente se vê até a próxima, né, até o próximo webinar, a gente se vê. Pessoal, agradeço, tenham uma boa noite, um bom descanso a todos. Eu agradeço também a todos aí presentes. Entre em contato aí com a gente, vamos conversar, vamos aprofundar aí, que eu tenho certeza que é uma ferramenta que pode auxiliar bastante a vida de vocês aí, tá? Então, uma ótima noite, brigadão, tá, gente? Valeu!